Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos bater um papo aqui de forma espontânea. Pode ter alguns erros, algumas falhas de comunicação sobre relacionamento. Minha visão eu acho que é um pouco mais filtrada como é que está hoje. Hoje está complicado então para conhecer pessoas novas, da minha perspectiva. Pode ser que tem pessoas que sejam diferentes, pessoas com outro patamar diferente, mas diante da minha perspectiva está difícil. Não, eu não falo casos assim relâmpago. Tem gente que quer solucionar relacionamento de ter alguém de forma relâmpaga, ou seja, o famoso ficar do mundo. Mas quando se vai pela linha do a visão cristã de relacionamento para construir família ou para ter um compromisso ali de namoro, para se conhecer realmente de uma forma cristã, então esse lado tá difícil, tá complicado. Porque todo mundo tem seus critérios de seleção também e vice-versa, né? Apesar de que tem pesquisa que fala que no Brasil hoje tem não sei quantos milhões a mais de mulheres do que homens, né? Tem mais mulheres do que homens, mas não se sabe quais municípios que são isso. Mas os relacionamentos eles são complicados. Talvez seja por causa da forma que nós homens esperávamos de um relacionamento. Eu acho que a maioria dos mais cristãos, né, esperavam uma mulher para amar, que fosse realmente sua companheira. E hoje, com a visão mais real de mundo, financeiro, essas coisas assim, que fosse compassiva, que não fosse uma que esperasse que o cara fosse muito rico. Porque quando se fala de geração acima de uma classe média, sobra o quê? Eu vi esse dia falando que são acho, mais ou menos 100, acima de 100 mil pessoas no Brasil que seriam ricos no Brasil. Então, se nós temos aí uns 6 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas, não sei, são uns 200 milhões de pessoas no Brasil, mais ou menos. Eu não lembro exato agora não, pode ser que eu tenha errado. Mas 100 mil ou 200 mil pessoas com melhores condições, então essas pessoas aí teriam condições de prover financeiramente de tudo, conforme a cobiça de cada um. Mas a cobiça, nem todo relacionamento pode ser baseado na cobiça do ter as coisas. Muitas cobram o homem provedor, mas querem que ele pague os cabelos para ela se arrumar, garante uma mesa farta de alimentos da forma melhor possível. E não ao ponto de ter jejuns, ter o básico, né? Isso não satisfaz para muitos que estão ficando sozinhos estão realmente por causa dessa situação financeira. Um básico hoje, o homem teria que conseguir alcançar um salário de 7 mil conto para bancar dois, né? Bancar ele e a mulher. Ainda assim, para ter filhos, ainda 7 mil conto ainda é pouco dinheiro para diante do patamar que está. Mas no simples, a parte de 7 mil, o homem que ganha, a mulher tem que trabalhar também. Para a mulher não trabalhar, o homem tem que ganhar pelo menos 7 mil. Para ter filhos, 7 mil é pouco. Se 3 mil por aí, a mulher teria que trabalhar, a mulher talvez não ia querer dividir as contas. Mas o básico da Bíblia do Antigo Testamento, manter-se o lar do homem, era o alimento básico. Não era exagero também. Hoje em dia, se você for exagerar no mercado também, seu salário não dá. Porque a vida não é feita somente de mercado. A vida é feita de passatempos, o lazer, o tirar o tédio, de outros gastos, né, necessários. E hoje, com muitos problemas psicológicos, ainda mais gastos que as pessoas precisam ter ainda. Mas isso tudo que está acontecendo com os mundos de relacionamentos, nós poderíamos chamar que é fatores bíblicos, de acontecimentos, profecias antigas. O amor de muitos se esfriarão. A falta de paciência, a falta de sacrifício pelo próximo. Então, se antes já era difícil, imagina nos fins dos tempos. Nos tempos que rumores de guerras, rumores disso, rumores daquilo. Muitos rumores, muitas coisas acontecendo. E a ansiedade está à flor da pele de muitos, né?
Então, quem não usa do conhecimento, na verdade, e se envolve de qualquer jeito com relacionamento só por causa da química, seja do que for, vai estar complicado depois, que ter filho fora do casamento meio que ferra a vida do homem. Que vai ter que pagar uma pensão e botar para ter uma nova família ainda. Aí vai ser mais um peso. Melhor viver só, como a carta de Paulo, não sei o versículo agora. Estou fazendo vídeos espontâneos. Melhor viver só que casar. Quero prevenir-vos dos problemas que gerem uma vida de casal. Mas, se casar não é pecado. Casar com uma mulher só, não entrar em adultério não é pecado. Você tem que manter o seu casamento, a lei, todas as exigências que é duas cabeças pensando, enfim, não é pecado casar. Mas tem problemas e mais problemas além do seu problema sozinho para gerenciar. E a idade passa, a gente vai ficando mais velho, mais complicado. Hoje eu não me sinto bem com a calvície. Atrapalhou muito meu autoestima e também realmente a própria visão realmente para ficar mais agradável. Mas eu gostei do cabelo cortado baixo. O cabelo cortado baixo melhorou meu visual. Meu cabelo, porque eu não tô careca com o cabelo cortado baixo. Então os relacionamentos estão realmente complicados. É melhor viver só, como diz Paulo. Lembrai-vos, lembrai-vos, lembrai-vos. Financeiro, vamos falar um pouquinho de financeiro agora. 2 em 1 esse vídeo, né? Não tem como eu ficar alertando o povo de tudo sobre esse problema financeiro aí, sobre os golpes de investimentos que eu chamo, influências que influenciam sobre criptomoedas. Foi a área que eu caí, que eu errei, tive que recomeçar. Não tem como eu falar tudo que eu podia falar para você, como se você não entrar nisso. Não entre. Proteja seu capital. Salve-se a si mesmo e a sua família. Nós vamos viver nessa terra aqui lutas, dificuldades, enfrentar o trabalho mesmo, muitos trabalho CLT, outros conseguiram concurso, mas ganham pouco, mesmo sendo concursado. Enfim, a vida é luta, a vida é árdua. Se não tem relacionamento, agradeça a Deus por estar sozinho também. Só tem que resolver nosso psicológico. Nosso psicológico quer relacionar, então nós temos que resolver isso para poder se sentir feliz sozinho. Resolver nossas dúvidas. Tirar nossas dúvidas e poder ter lazer com os amigos. Cada vez menos o seu orçamento mensal, mais complicado é para você se auto-manter. E viver de aluguel para construir família não dá. Não dá porque não tem como você economizar para você construir uma casa nesse tempo. Estamos nos tempos finais. Eu acredito que estamos nos tempos finais. Eu gosto de falar isso. Você pode dizer assim, logo tudo vai passar. Logo Jesus vai voltar e vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção na vida de todo mundo. Estamos no tempo final. Então é isso aí. Aguente a luta. E estamos no tempo final, mas nós vamos ver isso aqui, os cabelos nossos ficando brancos. Né? Vamos envelhecer, morrer, talvez muitos de nós vamos morrer. E o tempo não acabou, mas os tempos são finais. Mas nós temos só, nós falamos isso para nós nos motivar que Jesus está voltando. Né? Esses problemas que nós estamos vivendo aqui, do sonho familiar, que foi tipo, sonho familiar para o homem é tudo, né? É o amor da vida dele, o amor que o homem mais buscou, tipo assim, de realização terrena, era o da mulher. A mulher, não, porque a mulher provoca um sentimento maior no homem. O homem não tem essa capacidade de provocar essa emoção. A mulher, são poucos, né? Ou na infância, talvez na adolescência ali, talvez algumas sentem também emoções. Só que no mundo de hoje está tudo diferente, tudo mudado. Não gosto nem de explicar porque não temos a inteligência suficiente para entender todas as visões, de todos os acontecimentos dos relacionamentos, para entender realmente ter uma lógica eficaz sobre o assunto. Só sabemos sobre nós um pouquinho, mas o que eu falo sobre mim não serve para a maioria das pessoas. Nós temos que aprender a viver
a ser forte e vencer pelo pão de cada dia. E eu faço esse giro de assuntos. Só aqui você verá isso. Um giro de assunto, relacionamento financeiro, é uma vida que anda junto. Então, eu vi hoje um post para umas mulheres falando que sobre assuntos sobre proveito, uma visão muito esquisita, muito chata. Eu só vejo aquilo e falo assim, não é o tipo de mulher que eu procuraria. Sempre que a gente tem que ter uma visão de filtro. Eu só quero um, eu não preciso de 99, nem de 100. Eu preciso de uma que se escape da multidão. A gente batalha pela última agulha do palheiro, que seja conforme a gente queria, mas que se não encontrar também não tem problema. Vamos viver a nossa vida, vamos buscar coisas para substituir essa ausência pelo afeto feminino que muitos de nós têm. E eu tenho essa ausência. Muitos dão nomes, eu não prefiro não dar nomes, só a ausência mesmo. Existe dentro de nós a ausência pelo afeto e também a ausência pelo divino. Enfim, tem essas duas partes. O oco maior é essencial, é por Deus. Mas o afeto, o sentir bem do sorrir, porque existe uma explicação muito doce sobre o homem e a mulher. Uma explicação assim que o afeto realmente fica aflorado quando um está apaixonado pelo outro. Isso aí é um bem-estar muito bom. Mas pela lógica a gente aprende a superar, porque nem todos alcançou isso. Não adianta ficar passando ano, réveillons e mais réveillons, e pensar no próximo ano eu vou ter um relacionamento. No próximo ano eu vou ter um relacionamento. Vamos concluir nosso raciocínio e aliviar nossa ansiedade logo e ter relações, não, ter pensamentos concretos e concluídos de como estão as coisas. Está assim assado, eu tenho que aprender a viver nesse assim assado. Lazer, casa, ter o básico ali. Venha você também comigo com esse pensamento. Comigo não é você vir aqui, seguir o mesmo a linha de raciocínio. O básico para nós viver, para quem ganha menos, né, ganha pouco, tá bom. Quem ganha outro patamar, quem conseguir ganhar outro patamar é outra coisa. Você vai poder ter escolhas de relacionamento. Não vai ser fácil também, vai ser difícil também. Depende de uma moça aceitar você para você estar num relacionamento. E você realmente confiar que aquele... Eu não consigo mais confiar totalmente assim, dessa maneira de que a outra pessoa realmente está gostando de mim. Acho que visualmente a gente pode ter mas um pensamento breve. Mas não é fácil mais depois de tantas coisas que eu passei, tantas lutas. E é exigido demais, né? Nós homens somos exigidos muito. Muita compreensão, coisas que era para você estar solucionando, estar vivendo, né? Vivendo a vida e estar dialogando com a pessoa, vivendo feliz. Você tem que estar solucionando, tentando entender o comportamento do outro, mesmo sem o outro falar, sem falar com as frases, deixar a gente compreensível, pelo menos terminar relações que não deu certo, mas compreender o que está dando errado aí, com a lógica, né? O homem quer saber a lógica, se não deu certo, vamos entender a lógica, né? A gente tem que ficar calculando entre os amigos para poder superar situações. E depois das experiências ter partilhadas em livros, raciocínio mais, ainda tem fraquezas de comunicação. Iniciar uma tentativa de aproximação de alguém e esse alguém de repente começa a ficar mudo para nós. Talvez pela condição financeira, provavelmente ele identificou ali, ó, pobre, fica mudo, deixa de responder a gente continua insistindo na comunicação, pensando que tem uma possibilidade, mas não tem mais. A gente acabou já ficando doente com a situação. Não aceite isso. Você, homem, não aceite mais ficar doente para uma mulher que não quer comunicação, não quer diálogo. O melhor diálogo é comunicação, que um e o outro fale. Fale para fora o que está sentindo, fale o que está pensando,
e não esconda nada. E não sejam violentos, não sejam mundanos. Cuide do seu psicológico com profissionais, tratamentos e remédios, se for necessário. Sejam pessoas boas e agradáveis. E com Deus, em fé em Deus, sempre. É isso aí, pessoal. Tem que pensar e pegar 15 minutos assim e ficar passando o tédio juntos, contigo, misturado. Falei hoje espontaneamente um monte de assunto aí para você pensar. Não caia em golpes de investimentos, não caia em golpes de relacionamentos. Viva bem sozinho, como a carta de Paulo ensina. Não é que nós não queremos relacionamento, né? Querer, nós queremos. Pode acontecer. Mas realidade. Eu cheguei no meu ponto de realidade da minha condição. Minha condição é X. Não dá para me ter o patamar financeiro X, de sustentar outra pessoa da maneira de não ser arroz e feijão. Minha situação atual. Eu não tenho condições de aumentar meu salário, porque depende do governo. Eu sou funcionário público. Então meu patamar é esse. Né? Esse é a grande questão. Não dá para ter outro. Quais as minhas possibilidades dentro dessa realidade? Encontrar pessoas que são compatíveis, pessoas que estão dispostas a trabalhar também, a moça que é disposta a trabalhar também, que eu vou me agradar, que ambos vão se agradarem, mesmo nas poucas condições. O que importam é a fidelidade. Enfim, isso é errado, é que nem achar uma agulha no palheiro. Você ainda vive com essa procura, porque isso vai te motivar um pouquinho, mas vivendo bem, vivendo sozinho, que mal tem? Sobrevivência. Porque amanhã ou depois de amanhã estaremos sofrendo os últimos dias da nossa vida. Reflita isso. Hoje, tenho pensado muito tempo, dos tempos para cá, né? Que logo enfrentarei meus últimos dias. Tem que estar preparado para esse tempo. Não deu para ter uma condição familiar até hoje, para ser outro patamar. Mas agora tem que me preparar, tem que pensar que o futuro eu tenho que saber lidar, conseguir lidar com o meu próprio fim, sentir dores até a morte. Eu aprendi que eu tinha que aprender a lidar com isso também, para manter o psicológico bem, tomando um tereré, ficando de boa e relax com a vida, valorizando a amizade, enfim. De pensamento, eu desejo o melhor para você, que você dê certo, que encontre um relacionamento bom, que aceite a sua condição, seja qual for a sua condição, que os dois se realizem. Mas, de realidade, nós também pensamos na carta de Paulo, que vivam só, previna-se dos problemas dos relacionamentos. Fique com Deus.